Que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o irmão Paulo Machado, do canal Deixados para Trás. Eu estou dando início nesse estudo, conforme eu havia prometido, sobre os dons e ministérios, segundo a experiência que eu adquiri durante todos esses anos, andando com o Senhor, e tudo aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado, principalmente nesses últimos dias, nesse estudo que eu fui fazer para ajudar a todos aqueles que acompanham o canal a se encontrarem dentro do reino de Deus e saber se o que você tem são dons ou você tem um ministério, saber diferenciá-lo. Eu peço que vocês travem o vídeo e peguem uma Bíblia, um caderno de anotação e uma caneta, porque como o vídeo pode ficar um pouco longo, então eu não vou colocar na tela para não ficar pesado o vídeo, aquilo que eu vou falando aqui. Eu vou deixar uma imagem única, provavelmente nem música de fundo eu vou deixar. Então, se vocês ouvirem um barulho, sou eu folhando a Bíblia ou mexendo no caderno de anotação aqui. O importante é que vocês tenham entendimento e que lhe ajudem isso que eu vou trazer para vocês. Então, eu vou mostrar a diferença entre dons e ministérios. Eu só quero fazer uma oração neste momento, porque eu quero que o Senhor tenha liberdade de agir e de abrir o entendimento de todos vocês. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua santa presença e oração neste momento, te apresentando o propósito desse estudo da qual estou produzindo. Que a Tua mão poderosa esteja, meu Deus, sobre tudo que for falado aqui. E digo mais ainda, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de todos aqueles que têm acompanhado este canal. Assim como todas as vezes que eu entro na Tua presença e oração, eu cito cada um daqueles que me vêm à memória, que participam no canal, e até mesmo aqueles que não me lembro o nome, todos eu sempre coloco em Tua presença, que agora não seja diferente. E que cada um que ouvir essa mensagem tenha, meu Deus, o respaldo da palavra do Senhor, porque Tu velas sobre ela para cumprir. Pai Santo, eu te agradeço desde já pela vida de todos que têm acompanhado o canal. Te agradeço pela minha vida e te agradeço pela oportunidade de estar falando, meu Deus, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá. Para a gente não se estender muito, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 11, onde eu vou ler com vocês, tá? 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Ok? Então vamos lá. Eu vou utilizar as duas versões. Eu vou utilizar a versão corrigida e a versão linguagem de hoje. Ok? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia,
e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ok? Agora, eu quero que vocês vejam 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Aqui fala de ministérios. Nós primeiro falamos dos dons, agora de ministérios. Vamos lá, no versículo 28 está escrito assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ok? Então vamos lá. Por que muitas pessoas não se encontraram ainda no reino de Deus? Acontece o seguinte: o Senhor, Ele nem sempre vai te colocar um ministério na tua vida. Ele pode te dar dons para que tu venha a desempenhar uma função dentro do reino de Deus para determinado momento, para determinada situação, porque é o Espírito Santo que distribui os dons. Então, eu quero que você tenha bem claro isto, que eu vou falar agora. Ministérios não podem ser anulados. Os dons, sim. Ministérios não acabam. Os dons, sim. Ministérios depende da aceitação daquele que é chamado. Os dons não necessariamente. Como assim, irmão Paulo? O ministério nunca vai terminar, nunca vai ser anulado. E eu vou te mostrar na palavra de Deus isso. Aqueles que têm ministério, mesmo que aconteça alguma coisa que eles estacionem no ministério, não foi anulado e jamais vai ser anulado. Agora, os dons, sim, os dons podem ser distribuídos para um determinado momento, ou simplesmente a pessoa pode não querer desenvolver os dons. Ok? Então vamos lá, vamos trabalhar primeiro com os dons, tá? Eu quero que vocês anotem aí, eu vou falando alguns dons para vocês, segundo nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Então vamos lá, alguns deles: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé especial, dons de curar, dons de fazer milagres, dons de profetizar, dons de discernir os espíritos, dons de falar em línguas, dons de interpretar línguas. Esses são alguns dons que eu encontro na Bíblia. Tem um infinito a quantidade de dons. A palavra de Deus diz assim, ó, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então o que acontece? Muitas vezes você está cheio de dons e você está confundindo, achando que é um ministério. E aí, o que acontece? Uma das coisas que mais engana as pessoas é quando as pessoas têm o dom de palavra de sabedoria e de palavra de conhecimento, e a pessoa já imediatamente pensa o seguinte: eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser pregador. E não necessariamente tem que ser isso. Os dons, ele é fornecido pelo Espírito Santo, é distribuído para um propósito que ele mesmo sabe, é ele que define, é ele que distribui como ele quer. O Espírito Santo que vai distribuir os dons na igreja para o propósito específico. Se nós lermos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, que eu vou abrir, você vai ver que os dons, entre outras coisas, ele pode e deve ser desenvolvido. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, 14:1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
Você vê o que está escrito aqui na palavra de Deus? Que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Você entendeu? Como assim, irmão Paulo? O senhor falou que os ministérios dependem da aceitação e os dons nem necessariamente. Assim, ó, pode ser apresentado um ministério, teu ministério, e tu não querer realizar ele. Achar que não, eu não quero para agora, eu quero evitar. Deus vai respeitar isso. Os dons, mesmo sem que tu saiba, o Espírito Santo pode colocar nas tuas mãos. Então, se tu se ofertar ao Senhor para receber dons espirituais e procurar abundar neles, o Espírito Santo vai derramando mais e mais dons. Por exemplo, os dons de falar em línguas. Eu falo mais do que uma língua estranha. Por quê? Porque desde o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu procurei abundar no dom de falar línguas e hoje eu falo mais do que uma língua estranha. Se você receber um dom de Deus, vamos supor que você recebe o dom de uma fé especial. Se você se empenhar em abundar nesse dom, você vai estar manifestando o poder de Deus de forma que as pessoas vão até mesmo se surpreender. Eu já vi pessoas com esse dom de fé especial, de simplesmente determinar alguma coisa e aquilo acontecer, tanto para a vida dela como para a vida dos outros. Dom, fé especial. E aí, nós podemos ver aqui em 1 Coríntios também, no capítulo 14, só que desta vez, lá no versículo 29, e do 29 ao 31, vamos ler lá, está escrito assim, ó. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui está falando do dom de profetizar, não do ministério de profetizar. Se você chamar aquele que tem o dom de profetizar de profeta, e você chamar aquele que tem o ministério da profecia de profeta, nos dois casos você está correto. Porém, aqui o apóstolo Paulo está falando do dom de profetizar. E ele diz assim, porque todos podereis profetizar. O que isso quer dizer? Quer dizer que neste dom você pode se desenvolver. E o apóstolo Paulo ele faz uma chamada toda especial para o dom de profetizar, conforme nós lemos no capítulo 14, versículo 1. Porque a profecia ela faz com que a igreja do Senhor seja orientada, exortada, ensinada, fortalecida. A palavra de Deus diz assim, ó, está lá em Provérbios, capítulo 28, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Provérbios, capítulo 28, se eu não me engano. Eu acho depois, eu digo, está escrito assim, ó. Porque cessando as profecias, o povo se corrompe. Então, o que acontece? Este dom da profecia, ela é dado pelo Espírito Santo para este engrandecimento da igreja, fortalecimento e exortação. Então, eu quero que você, olhando aqui no versículo, do versículo 29 ao 31 de 1 Coríntios capítulo 14, essa é importante orientação do apóstolo Paulo sobre os dons, se nós podemos desenvolver esse dom, e ele está dizendo assim, porque todos podereis profetizar. Não necessariamente que você tenha um ministério de profecia. Então veja bem, uma das coisas que o Espírito Santo
nos dá os dons, como eu falei, para engrandecimento da igreja. Só que infelizmente hoje, no modelo da igreja hoje, que se encontra hoje, os líderes, os responsáveis pelas congregações, eles mesmos, numa forma de se proteger, eles evitam isso. Vou te dar um exemplo bem prático disso. Certa vez, eu numa reunião, há uns 8 anos atrás, aproximadamente isso, o pastor foi falar algumas coisas assim antes de começar a pregar. E aí um irmãozinho lá no meio da igreja levantou a mão e disse: pastor, em falar, já que o senhor tocou nesse assunto, Deus me deu uma palavra a respeito disso, uma revelação. O pastor simplesmente nem deixou o irmãozinho lá terminar. Ele disse: irmão, aqui, sabe, até de uma forma bem grosseira ele dizia: irmão, aqui a autoridade espiritual sou eu, você é a ovelha. Se coloque no seu lugar e se restrinja a ouvir o que o anjo da igreja fala, alguma coisa assim, sabe? Eu achei aquilo extremamente grosseiro, né? Mas enfim, não vamos julgar o pregador. Porém, eu queria tanto que aquele homem tivesse falado, né? E em momento algum, aquele homem quis manifestar que estava querendo roubar a autoridade de ninguém. Ele simplesmente falou: olha, Deus me deu uma revelação, uma palavra. Por quê? Porque os pregadores, hoje em dia, diante de tudo que acontece, eles têm que aquele receio que todos na igreja, é como se colocasse todos dentro do mesmo saco, e todos são pecadores, e todos estão endemoniados, e todos não têm condição de abrir a boca e falar palavras do Senhor. E o apóstolo Paulo ensina-nos que, pelo menos na época da igreja primitiva, todos podiam abrir a boca e falar profecias que o Senhor estava dando. Então, em relação a isso que eu estou dizendo para você agora, é para isso que os dons foram dados. No caso, como nós estamos tratando aqui do dom da profecia, foi para esse objetivo que o Senhor tem dado, para engrandecer. Quando eu troquei de ministério, que eu vim para o ministério que eu estou agora, porque nós já estamos com o terceiro pastor, conforme a liderança da igreja vai definindo, os pastores vão sendo trocados de igreja. Mas na igreja onde eu congrego, o pastor que me recebeu não é o que está agora. Embora o trabalho nunca modificou, a forma como foi conduzido o trabalho nunca modificou, a unção especial nunca foi mudada. Mas o primeiro pastor que me recebeu, inclusive, que eu dei o testemunho, aquele homem de Deus que, sem me conhecer, me deu um abraço, um beijo antes e me disse: eu te amo no nome de Jesus, assim como o Senhor Jesus te ama. Me recebeu super bem. Aquele pastor, ele tinha um procedimento que os outros dois que passaram, aliás, o último continua até hoje, que é o pastor Damião. Ele tinha um procedimento que eu encontrei respaldo bíblico para isso. O que ele fazia? Ele tinha as reuniões em que ele fazia, que ele pregava, mas ele abria a possibilidade de diáconos e até obreiros pregarem. Muitas vezes nós chegávamos na reunião e estava o pastor lá sentado e subia um diácono lá para pregar. E trazia uma palavra que te deixava surpreendido. E por que, olha só como é que era a visão do homem. Por que ele entendia, o que eu entendo em relação a ele? Ele via que isso era a possibilidade da igreja ser exortada e fortalecida. Em momento nenhum, ninguém via essa atitude dele como alguém que não estivesse voltado a conduzir a congregação. Muito pelo contrário, um zelo muito grande e com respaldo bíblico.
Então veja bem, hoje em dia você vai ser muito difícil encontrar nas igrejas esse tipo de atitude, pelo medo que tem de perder a autoridade sobre a congregação ou se sentir inferiorizado. E os dons, ele foi dado, entre outras coisas, para auxiliar no ministério. Então, eu quero que você veja, estude, anote isso que eu estou falando, tá? Vamos mais adiante para a gente não se estender muito em relação aos dons. Então, nós encontramos lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao outro, falando mais a respeito dos dons. Eu vou ler ele na linguagem de hoje, para você ter um pouco mais de entendimento. Está escrito assim, ó. Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8. Está escrito assim, ó. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviços a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Ok? Veja que nesse texto está se abrindo mais o leque sobre os dons. Quer anotar aqui? Eu digo, ó, aqui ele está falando dom de profetizar, dom de prestar serviços aos outros, dom de ensinar, dom de animar os outros, dom de contribuir, dom de capacidade administrativa de liderança. Viu? Todos esses são dons. O que está acontecendo agora é segundo Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, onde você vê lá a promessa de Joel dizendo: e será que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne? E aí você vai imaginar, mas aí os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens profetizarão. Aquela promessa, e até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. O que acontece? Essa promessa de Joel está sendo entregue hoje. Então o que nós estamos vendo aí são os dons se manifestando, e não ministério, os dons se manifestando. Os dons da profecia, os dons de revelação, os dons de discernimento. É isso que está sendo falado. Isso que está sendo, nós temos visto aí. E, infelizmente, as pessoas têm aquela premissa assim: ora, se não se cumpriu o que foi falado, então não é de Deus. Só que, você pegar todo o Antigo Testamento, você vai ver todas as vezes em que Deus, através dos seus profetas, falou que ia fazer determinada coisa e alguém se colocou em pró daquela nação ou aquele cidadão ou cidadã que estava errado diante de Deus, né? Ou até mesmo quando houve arrependimento, Deus não cumpriu aquilo que foi falado pelos profetas, né? Por exemplo, lembra quando nosso Deus falou lá para Moisés, diante do erro que os espias tinham falado e colocado o povo em agonia? Deus disse: eu vou destruir essa nação, e vou fazer de você uma outra nação. O que Moisés fez? Intercedeu pelo povo. E aí Deus não executou. Lembra-se quando no livro de Jonas, o Senhor Deus diz para Jonas ir até Nínive
e pregar a palavra, porque se Nínive não se convertesse, ela seria destruída. E o que aconteceu? Nínive se arrependeu e Deus não destruiu, a ponto de Jonas ficar angustiado com aquilo, porque ele queria, né, no seu íntimo, lá uma vingança, porque era um povo que vivia maltratando os judeus. Então, quando nós vemos as palavras sendo, as revelações sendo passadas, e aí as pessoas, não, isso não é de Deus, isso não... se esquecem que pode não ser exatamente você que esteja julgando e falando isso, aquilo. Mas pode ter muitas pessoas que você não conhece que estão com os joelhos ali, chega a estar doendo, cheio de calos. Dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Segura um pouco mais. Não aconteça isso, não aconteça aquilo. Entendeu? A oração, como ela pode mudar o rumo da história, a palavra de Deus diz assim lá em Tiago, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ok? Então, aqui em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8, nós vemos também os dons também descritos aqui. Depois eu vou fazer um apanhado geral antes de passar para ministérios, tá? Nós vemos lá em 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 11, eu quero que você abra também lá, 1 de Pedro, capítulo 4, do 10 ao 11. Nós vemos também, eu vou ler na linguagem de hoje, a respeito dos dons. E o apóstolo diz assim, ó, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Ouviu? Aquilo que Deus te deu como dom, o apóstolo está dizendo aqui, dispense, libere, porque foi dado isso, para que, entre outras coisas, Deus seja glorificado. Então, vamos lá. Eu quero que você anote aí Hebreus capítulo 2, versículo 4. Anota aí, Hebreus capítulo 2, versículo 4. Não se preocupe, que depois eu vou fazer um apanhado geral, vai ficar mais fácil. Eu quero só que você, por enquanto, se detenha a anotar. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim, ó. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Testificando que é o Espírito Santo que distribui os dons. Ok? Nós vemos também, em relação aos dons, tem um jovem na Bíblia que, ele, além de ele ter um ministério, ele tem o desenvolvimento de dons. E é chamado, inclusive, a atenção dele para manter vivos os dons. Ou seja, biblicamente eu vou te mostrar como os dons eles podem ser anulados. O ministério não. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Ele diz assim, por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, não deixa morrer esse dom, não deixa apagar esse dom que foi te dado em ti quando eu impus as minhas mãos. O que provavelmente era o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da pregação. Ok? Em 1 Timóteo capítulo 4, 14, só volta umas folhas atrás, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim, ó, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ok? Estou testificando para você que
os dons, eles podem ser anulados, podem ser perdidos, pode ser ministério. Não. Eu vou te mostrar na Bíblia um exemplo de alguém que desenvolveu os dons sem ministério. No caso aqui, vamos trabalhar com o ministério, os dons de profecia. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos abrir lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, olha o que está escrito aqui. Nós vemos um cidadão que tinha esse dom e foi desenvolvido para uma determinada situação, e depois nós não encontramos mais ele na Bíblia. O que isso mostra que não necessariamente você vai ter que ficar a vida toda voltado para o ministério. Deus pode lhe dar um dom para determinada situação, depois você seguir a sua vida normal. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Aqui falando a respeito da conversão de Paulo, quando ele estava indo para Damasco, que aí o Senhor apareceu para ele e se manifestou a ele, e aí ele caiu, cegou os olhos dele, né? Então, havia um discípulo lá, que tinha o dom de revelação, o dom de discernimento, e conversou com o Senhor. Olha o versículo 10, está escrito assim, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aí no versículo 17 está dizendo assim, ó. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. Viu? Um discípulo. Não era um apóstolo, não era um pastor, não era um evangelista, um discípulo, que provavelmente estava nos seus afazeres, estava em comunhão com o Espírito Santo, teve os dons de discernimento de espírito, para entender que era Deus que estava falando com ele, o dom de conhecimento, e através dele o apóstolo Paulo, além de receber a cura daquele mal, e ainda foi batizado no Espírito Santo. Eu, por exemplo, aqui eu estou testemunhando eu recebi o batismo no Espírito Santo através da pregação de uma obreira, no núcleo. Sabe o que é um núcleo? Aqui no Sul, nós temos assim, algumas igrejas, antes de se tornarem igreja, eram núcleos, ou seja, era um ambiente bem menor, onde foi aumentando a quantidade de pessoas, e aí depois se tornou uma igreja. E eu fui nisso, num núcleo. Era uma salinha onde cabia sentado 15 pessoas, de em pé mais umas 10, por aí. E era uma obreira. Não era uma pastora, não era uma ministra, era uma obreira, uma mulher ainda por cima, que fez uma pregação sobre o Espírito Santo. E um lugar bem longe da minha casa, eu já fazia tempo que eu estava procurando batismo no Espírito Santo e não conseguia. E Deus me levou, me conduziu até aquele lugar para que através daquela pregação eu fosse batizado. Nunca mais eu me esqueci daquela pregação. Veja bem, não necessariamente temos que ter título para desempenhar os dons, ok? Nós vemos aqui também no próprio capítulo 9, no versículo 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Olha, também alguém que estava desempenhando os dons e não ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 21.
Isso, o barulho que você está ouvindo é das folhas da Bíblia, tá? 21, o versículo 8 em diante. Eu vou ler com vocês. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Viu? Não era ministério de profecia. Para aquele momento, elas profetizavam. Você entendeu? Eu quero que você tenha isso bem claro. Muitas vezes as pessoas estão confundindo, porque as pessoas têm alguns dons, elas estão confundindo com ministério. Nós vamos passar para os ministérios agora, eu vou falar sobre o ministério. Mas você não pode confundir isso. Não necessariamente os dons te dão direção para que tu tenha um ministério. Porém, agora como nós vamos tratar de ministérios, o ministério, para frutificar, tu tem obrigatoriamente que desenvolver os dons. Ministério sem dons fica um ministério apagado. Ok? Depois eu vou fazer um apanhado geral com vocês. Vamos tratar agora a respeito dos ministérios, conforme nós lemos lá. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, versículo 11. Capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 27 ao 28. Está dizendo assim, ó. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Aqui nós estamos vendo o ministério profético, que necessariamente tem que ter o dom. Ok? A palavra é bem clara. Desceram profetas. Eram considerados profetas. Desceram profetas. E isso na época dos apóstolos. Desceram profetas de Jerusalém. No capítulo 21, nós vemos o mesmo profeta desempenhando a sua função. No capítulo 21, do versículo 10 ao 11. Dizendo assim, ó. E demorando nós ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Está vendo a diferença de dons e ministérios? Aqui é o ministério que está sendo mostrado aqui. Eles, esse, no caso aqui, Ágabo, ele era um profeta com ministério de profeta, específico para isso. Ok? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Porque aqui também mostra alguns profetas. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Olha o que está escrito. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí você vai dizer, mas peraí, Saulo também era profeta? Veja bem, aqui está escrito assim, ó. E havia alguns profetas e doutores. O que nós lemos lá a respeito dos ministérios? Querem voltar lá? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que fala de ministérios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Olha só. Para você ver como bate com a palavra de Deus. 12, 28. Está escrito assim, ó. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Ok? Olha só. Para melhor colocar isso,
Vamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ok? Efésios capítulo 4, versículo 11. Está escrito assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ministérios nós estamos falando. Eis aqui alguns ministérios. Olha só, anota aí o que eu vou te falar agora, para te entender, para te poder separar cada um. Vamos lá. Apóstolo. Vamos começar. Quem é o apóstolo? O apóstolo, a definição de apóstolo, ele é o pregador, é o missionário, é o responsável por abrir trabalhos, abrir igrejas, fundar igrejas. Este é o ministério do apóstolo. Anota aí, agora, o ministério de pastor. É o líder responsável pela doutrina e o ensino da igreja. Esse é o ministério de pastor. Ministério de profeta. Anota aí. É o indivíduo chamado por Deus para anunciar revelações do passado, do presente e futuro. Ministério de evangelista. Responsável por ensinar a doutrina da igreja fora do templo, além de convocar mais adeptos ao evangelho. Esse é o ministério do evangelista. Nós vemos que no ministério de pastores ele diz para pastores e doutores. Em algumas versões eles separam, eles botam o ministério de pastor e ministério de doutores. E em outras versões ele junta pastores e doutores. Quem são os doutores? Na linguagem de hoje ele chama de mestres, ou seja, voltado ao ensino. Assim como tem os dons de ensinar, tem também o ministério para ensinar. Ok? O ministério, para você entender melhor, em relação a dons e ministério. O ministério, ele, uma vez que desenvolvido, ele não pode ser anulado, e além de não ser anulado, aquele ministério vai te levar até o dia que o Senhor te chamar. Naquele ministério. Não existe acúmulo de ministério em cima de ministério. E aí, eu quero fazer algumas considerações. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Está escrito assim, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Na linguagem de hoje está dizendo, e no ministério de pregação da palavra. Entendeu? O dom de pregação e ao ministério da pregação da palavra. Olha só, o que eu quero falar com você agora, para a gente fazer um apanhado geral, para a gente poder resumir tudo aqui, você poder formar, nem que seja um quadro de tudo que eu estou falando aqui agora. Vamos lá, em relação aos dons, eu quero fazer uma colocação aqui que há muito tempo o Senhor tem falado comigo a respeito
de algumas coisas que acontecem na igreja e que isso tem causado um pouco de confusão, tem causado dúvidas, debates, e eu vejo que tem um pouco de medo dos líderes e um pouco também de, como eu vou dizer uma palavra mais sensata, é um pouco de descanso ou de abrir mão de certos fardos pesados. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, olha só, eu quero que você preste bem atenção. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, lá em Timóteo, capítulo 4. Eu vou abrir com vocês. 1 Timóteo, agora que você está ouvindo aí as folhas da Bíblia, tá? 1 Timóteo, capítulo 4. Não, é capítulo 3. Está dizendo assim, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, e a definição de bispo é a mesma para líder. Então vamos lá, bispo ou líder, ou líder. No caso, hoje em dia, nos modelos que nós encontramos hoje, seria o pastor, né? Porque suprimiram muita coisa do que a palavra de Deus é colocada a respeito da doutrina da igreja. Então está dizendo assim, ó, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Vamos falar por aqui. No versículo 8, está dizendo agora a respeito dos diáconos. Aqui nós estamos falando de ministérios, ó, um ministério um pouco mais abaixo. Está dizendo assim, ó, abaixo do bispo. Está dizendo assim, ó. Das mesmas sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando a fé, o ministério da fé, em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Versículo 12. Versículo 11. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Veja bem, nós temos que tomar cuidado porque Deus ele é soberano e se ele quiser fazer determinada coisa, ele não tem que prestar conta para ninguém. Ele é soberano, ele é Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, e aí eu não vejo esse cuidado em relação às igrejas, para não transformar a exceção em regra. Por que eu quero falar isso? Olha só o assunto pesado que eu vou colocar agora. Há muito tempo o Senhor tem trabalhado comigo isso. Infelizmente o coração dos líderes está fechado para isso. E então quero que você preste muito bem atenção. Segundo a palavra de Deus, o que é regra? É um homem no ministério conduzir a igreja. No ministério, ele ser colocado em posições abaixo, sempre de condução e administração. Por que eu quero falar isso? Porque está acontecendo algumas coisas que vão demandar futuramente alguns problemas, se Jesus não voltar amanhã.
Como, irmão Paulo? A respeito das mulheres dentro do ministério. Há uma controvérsia muito grande. Uns dizem que não é bíblico a mulher ser pastora, exercer cargo de liderança dentro do ministério. Outros dizem que tem respaldo bíblico. Veja bem, a palavra de Deus a respeito disso está dizendo que aqueles que desenvolveram o cargo de bispo, entre outras coisas, eles devem administrar e governar muito bem a sua casa. Vamos em relação às famílias. A quem é dado a principal, não necessariamente só a ele, mas quem é dado a principal função de administrar a casa? Ao homem ou à mulher? Ao homem. Ora, pois, se é dado ao homem a obrigação de administrar a sua casa, e nós vemos aqui em 1 Timóteo dizendo que o bispo, ele, além de deve ser marido de uma mulher, ele deve administrar bem a sua casa. Nós não encontramos aqui dizendo que a mulher deve ser, para ser bispa, tem que ser esposa de um homem e deve administrar bem a sua casa. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que têm acontecido e eu tenho visto, e há muitos anos eu tenho visto isso. E aí vocês vão concordar comigo, porque há essa confusão entre dons e ministérios. Para tal, eles gostam muito de citar o caso de Débora, quando Débora foi julgar, foi julgar aquele caso. Nós lemos isso, se eu não me engano, em Juízes. Isso. Tá. Se você ler bem claramente a palavra de Deus, você vai ver que a Débora foi dado uns dons para uma determinada situação. Porque naquela época, você tem que olhar o texto e o contexto. Naquela época, os homens estavam se esquivando de Deus, estavam se encolhendo. Então foi dado a Débora o dom de Deus para julgar determinada situação. Olha só. O que eu quero mostrar aqui. O padrão de Deus é a mulher não exercer o cargo de liderança dentro da igreja. A exceção de Deus é a mulher exercer cargo de liderança dentro da igreja. O que acontece? Olhe como é que é a situação, para ver onde que os homens estão errando em relação às mulheres. Se você pegar lá, em 1 Coríntios capítulo 7, você vai ver em relação, quando o apóstolo Paulo está falando em relação ao casamento, ele está dizendo que a mulher ele deve auxiliar o marido na condução da família. Assim diz, e que deve dar bom testemunho. Nós encontramos diante daquilo o quê? A família constituída, em que o homem tem a função principal de protetor e provisor, protetor e provedor, e a mulher com a função de auxiliar o homem nessa função, para a condução exata da família. Vocês lembram que eu li para vocês ali em Atos dos Apóstolos, quando nós lemos ali Atos dos Apóstolos capítulo 6, o apóstolo Pedro dizendo que nós não vamos largar o ministério de pregação da palavra para resolver essas questões. Existe o ministério de pregação e existe o dom de pregação. Onde é que entra a mulher nisso, então, irmão Paulo, já que você tá colocando essas coisas? E antes que as mulheres comecem a me crucificar. Segundo você vai ver agora, você vai ver que tem alguns dons que é dado muito mais às mulheres do que aos homens. E entre esses dons está anota aí, dons
de revelação e dons de discernimento. Vai ver que é dado muitos dons, muito mais às mulheres do que aos homens. Mas por que, irmão Paulo? Isso é discriminação? Não. Deus é que sabe. Mas é dado muito mais às mulheres do que aos homens os dons de revelação e os dons de discernimento. Por exemplo, você observa aí, pode olhar até mesmo no YouTube, a quantidade de revelações, de dons de revelações. Se você vai ver que é dado muito mais a mulheres do que a homens. Por exemplo, aqueles dons de revelação, de arrebatamento de espírito, é retirado do corpo, é levado ao inferno para olhar, é levado ao céu, aos dons de discernimento. Aqui no Sul é muito conhecido o ministério da Assembleia de Deus, do círculo de oração das irmãs do campo de Abreu e Lima, onde que um pregador, quando for pregar lá, ele já vai com as pernas tremendo. Porque se ele subir no púlpito tendo pecado ou tendo coisa errada, as dirigentes do círculo de oração na hora já revelam para ele: olha, o senhor não pode pregar aí por causa disso, isso. Tu vê, isso se eu não me engano é Recife. Se eu não me engano é Recife. Aqui no Sul, já corre a fama das irmãs lá do campo de Abreu e Lima, lá na Assembleia de Deus. Esse dom de revelação, o dom de discernimento. Onde é que entra então as mulheres aqui, irmão Paulo, já que o senhor está dizendo isso? Antes que as mulheres me crucificam. Você vai ver. Por que tem coisas na igreja que eu vejo que os homens estão se esquivando, os líderes estão se esquivando, estão sacrificando as mulheres? Qual é o padrão que eu vejo para isso, segundo o que eu entendo? Vai ver os ministérios entre as mulheres de pregação. Quais são os ministérios em que elas mais são usadas por Deus e mais nós encontramos milagres, mais nós encontramos revelação, mais nós encontramos um engrandecimento do ministério? Vai ver se não é aquele ministério em que elas não são enclausuradas dentro de uma igreja. Por exemplo, quando recebe o título de missionárias. Só que os homens não querem isso. Aí você, olha só, é colocado uma mulher dentro de uma igreja na função de liderança. Que hoje em dia, o padrão hoje em dia é colocado como pastora. Tudo bem, vamos lá. É colocado como padrão de pastora. A mulher tem que cuidar da congregação, tem que se preocupar com as ovelhas, tem que se preocupar com a função monetária, né, financeira da igreja, e ainda tem que cuidar do marido, dos filhos, tem que se preocupar em ajudar o marido na condução da família, né, e cuidar mais de uma igreja, cuidar como está indo, cuidar a questão das ovelhas. Olha só quanta coisa se sobrecarregar uma mulher. Sabe qual é o padrão que eu encontro para isso? É o padrão que eles não querem colocar as mulheres. É aquele padrão em que a mulher não é colocada nessa função, mas é colocada na função de pregar a palavra no ministério itinerante. Ou seja, um exemplo bem prático. Vem uma mulher aqui, prega numa determinada igreja, traz a palavra, abençoa, sai daqui, vai pregar em outra igreja, sai dali, vai pregar em outra igreja. Ou seja, ela está desenvolvendo o ministério de pregação. Lá que foi em Atos do Apóstolo capítulo 6, ministério de pregação. E não de administração, que foi dado esse ministério para os homens. Veja bem, nós temos a regra do Senhor, mas temos a exceção. Não que a mulher não possa ser colocada nessa função. Nós temos mulheres que desenvolvem isso, mas só que está sendo feito isso por quê? Porque os homens não querem abrir mão dessa situação. Olha, é muito mais prático não me preocupar, né, na administração de uma igreja e seguir só. Prego numa igreja, vou lá, recolho os dízimos, né, tudo muito bom, vou para minha casa, depois saio dali, vou para outra igreja, prego em outra igreja, vou numa campanha, isso.
Eles não querem colocar as mulheres nessa função, eles querem eles assumir. Então eu valorizo muito, não que eu não valorize todas as mulheres que estão no ministério dentro, administrando igrejas. Muito pelo contrário, né? E eu já tive contato com pastores que são abençoadíssimas, né? Mas eu valorizo, eu observo muito aquelas mulheres que têm esse ministério de pregação da palavra, de revelação, mas e que não aceitam ficar enclausuradas dentro de uma igreja, tendo que administrar uma igreja. E eu já fui, inclusive, numa pregação de uma missionária na Assembleia de Deus, que eu queria ter gravado a Assembleia de Deus pequenininha. É porque eu não consigo identificar as Assembleias de Deus hoje. Tem a Assembleia de Deus Ministério Argentina, a Assembleia de Deus Ministério Revelação, sabe? Aí tu não consegue definir se é exatamente... Bom, tava lá, Ministério Argentina, alguma coisa assim, mas Assembleia de Deus. Eu fui numa pregação de uma missionária e eu queria ter gravado para vocês ver a pregação daquela mulher, a unção, mas não escapou ninguém na igreja, até o próprio pastor da igreja. Lá pelas tantas, ela olhou para ele e ele disse: olha, pastor, Deus está me dizendo isso, isso e isso. Bom, quando ela falou isso, ele já caiu de joelho chorando. Ela dizendo: e tem mais. O Senhor te manda dizer que não é para te deixar Satanás te enganar. Ele colocou o ministério nas tuas mãos e só ele pode te retirar o ministério. Embora que ele nunca vai te tirar o ministério. E aí foi. Não escapou ninguém, rapaz. Meu Deus, olha, eu chego a me arrepiar quando me lembro daquela pregação. A pregação maravilhosa. Houve, inclusive, curas e milagres dentro. Tu vê, era uma congregação pequenininha, com título de missionária. Não que o título vá fazer alguma diferença, mas eu vi naquela mulher o exemplo que eu quero passar para vocês agora. Ela não era responsável por nenhuma congregação. Ela tinha o seu líder, mas ela era responsável por ir pregando, sendo usada por Deus dentro dos ministérios. Esta é a função que eu quero passar para vocês. Eu vi também uma outra mulher com o título de missionária. Bom, o título não quer muito dizer, com o título de missionária também. Isso eu vi no YouTube. Foi fazer uma pregação e na pregação dela eu vi as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Veja bem, por que eu estou falando isso? Porque essas coisas, eu gostaria, pelo menos é o meu desejo, eu gostaria muito que fosse colocada no lugar, porque tem muita mulher que está cheia de dons especiais, principalmente os dons de revelação, dom de discernimento, e não é dado essa oportunidade, e aí isso me bate uma revolta. Um exemplo bem prático, como eu falei para vocês, eu fui batizado no Espírito Santo através da pregação de uma obreira, que foi dada a oportunidade para pregar. Ela não era responsável pelo núcleo, mas foi dada a oportunidade para ela pregar. Essas coisas que eu quero tentar passar para vocês. Essas oportunidades que estão sendo evitadas de ser dado para as mulheres. E nós vemos, você pode olhar aí, você vai ver, foi dado muito mais às mulheres do que aos homens os dons de revelação, os dons de discernimento. E isso é para engrandecimento da igreja, isso não é para roubar autoridade de ninguém, e aí não é dado essas oportunidades. Muito pelo contrário, os homens parece que ficam com medo. Não, vamos enclausurar as mulheres aqui na administração dessa igreja, e nós que vamos ficar nessa de só estar pregando a palavra, não sem se preocupar com a administração, sem se preocupar com o templo, colocando nas mulheres essa função e muitas vezes sobrecarregando. E aí, muitas vezes causando isso que eu vou passar para você agora. Que ninguém sabe, ninguém soube, porque eu não sou de estar divulgando esse tipo de coisa. Mas agora eu tenho condição de falar sem causar escândalo na igreja. Certa vez, um ministro estava conversando comigo e ele falando: irmão, a minha mulher é pastora e eu sou ministro porque eu sou marido dela.
O salário, quem recebe é a minha esposa. Eu não recebo. Eu recebo uma ajudinha só de custo ali de R$ 100. Os meus filhos vêm até mim. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Simplesmente eu tenho que dizer, tem que ir lá e pedir para tua mãe. A minha esposa está atarefada, está deslumbrada com o trabalho na igreja, disso. Mas ela não consegue mais dar atenção para os meus filhos por causa por estar muito atarefada com as coisas da igreja. E aí volta e meia convoco ela tem que ir para determinada cidade, isso, aquilo. Tem vezes que a gente fica um bom tempo sem se ver. Segundo eu entendo, olha ele falando, segundo eu entendo, quem é responsável pela provisão da casa é o homem. Só que eu tô com a minha moral lá embaixo. Eu não tenho condição de comprar um sorvete para os meus filhos. Os meus filhos já muito pouco me procuram e eles já se voltam mais para a mãe dele quando preciso de alguma coisa. E aí eu lhe pergunto, será que isso é bíblico? A minha esposa está deslumbrada com o trabalho dentro da igreja, mas está atarefada também. E tem coisas que eu não sei fazer, por mais que eu tente, eu não sei fazer. Eu procuro, mas não sei. Eu não consigo fazer cozinhar, eu não consigo passar uma roupa direito. E essas coisas minha esposa também não tem tempo para fazer. E aí a minha família está virando uma bagunça. Esse caso que eu estou citando para você mostra aonde que eu quero chegar. Dos homens nesse modelo que foi especificado. O pastor tem que ser aquele que vai administrar e cuidar da igreja. É isso. Nem sempre aquele que tem o ministério de pastorado tem que ficar administrando uma igreja. Lembra que eu li para vocês lá o que é o pastor? Ele é responsável por doutrinar, líder responsável por doutrinar o ensino da igreja, né? Mas e se nós mudássemos essa função, né? E estipulássemos o missionário, por exemplo, ou evangelista, né? Por causa que o padrão que está sendo colocado agora é pastor, é só pastor, pastor, pastor. E aí as pessoas acabam se frustrando. Mas aí eu vou ter que ser pastor, vou ter que ser pastora. E quando que nós temos outros ministérios que também são voltados para essa dispersão da palavra de Deus. As irmãs não se sintam menosprezadas. Eu estou passando essa experiência porque eu vejo essa situação como algo penoso para algumas mulheres que poderiam estar se desenvolvendo muito mais dentro do ministério e não pode por causa que os homens estipularam esse padrão. Há ministérios que não deixam nem a mulher exercer cargo de administração dentro da igreja, o que eu acho um crime também. Né, porque a palavra de Deus mostrou lá que, entre outras coisas, há dons de administração. Eu repito, eu já tratei, já entrei, assim, já vi pastoras responsáveis por uma denominação que era uma bênção. Eu não sei em relação à família, nem me interessa, não sei se estava conseguindo bem a família, mas pelo menos na administração da igreja está vindo perfeitamente, né? Mas e se dessemos mais oportunidades para as mulheres desenvolver esses dons que foi dado muito mais a ela, não que aos homens não seja dado, mas muito mais às mulheres que aos homens, será que a igreja não estaria muito mais fortalecida? Lembra quando essa torcida que vocês estão ouvindo é a minha netinha que está tossindo aqui, tá? Lembra quando o Senhor Jesus foi falar com a mulher samaritana? E aí ele falou, traga aqui teu marido. E ela disse, irmã, senhor, eu não tenho marido. Aí ele disse assim, disseste bem, porque tivesse 5 maridos e o que tem agora não te pertence. Imediatamente ela disse, eu vejo que você é um profeta. Ou seja, pelo dom da revelação, ela já associou ao ministério profético. O Senhor desenvolvendo o dom da revelação. Eu quero que vocês vejam
essa situação em relação às mulheres. Olha quantos dons de revelação as mulheres têm, quantos dons de discernimento, como eu dei o exemplo aqui. Puxa, como eu queria que fosse dada essa oportunidade às mulheres de poder desenvolver esses dons, né? De poder colocar para a igreja isso, né? Não sobrecarregar a mulher, porque foi dado os fardos mais pesados é para o homem que tem que carregar os fardos mais pesados, e não as mulheres, né? Eu queria muito isso, pelo menos é uma coisa que eu queria no coração. Puxa, eu guardo até hoje no coração aquela pregação daquela obreira lá. Eu disse, puxa, que revelação, a ponto de trazer uma pregação sobre o Espírito Santo, e não só eu, quase todos que estavam no núcleo foram batizados no Espírito Santo. Quantas vezes chegou irmãs em Cristo dizendo, irmãos, eu vejo que o Senhor está passando por isso e isso, eu vou orar por isso. Puxa, olha só. Entende? Então eu não estou atacando as mulheres, eu não estou querendo menosprezar as mulheres, pode ser que eu não tenha me feito bem claro, mas eu quero, um desejo meu que eu gostaria muito é que eu fosse dado essa oportunidade para a gente ser muito mais exortado nisso. Eu acho muito, muito bonito quando eu vejo esse tipo de ministério itinerante das mulheres, como foi, por exemplo, a pregação daquela missionária que eu fui na Assembleia de Deus, que, olha, puxa vida, eu fiquei surpreendido. Não, tremenda pregação, tremenda unção, exortação, a igreja toda foi exortada, não escapou ninguém, como eu falei para você, o próprio pastor da congregação foi exortado. Puxa, é isso que eu queria comentar, ok? Então, vamos fazer um apanhado geral para o vídeo não ficar muito extenso em relação a isso, tá? Olha só aqui que eu vou falar para você. Os dons, então, é dado para engrandecimento da igreja, para determinadas funções que o Espírito Santo distribui. E os dons são diversos. Nós estamos falando aqui dos dons dentro da igreja. Há dons também para fora da igreja. Tem pessoas que têm dons para culinária, tem pessoas que têm dons para vendas, pessoas que têm dons para falar em público, tem pessoas que têm dons para aprender as coisas, para ensinar. São diversos dons. Lembra, por exemplo, assim, ó, quando foi a construção do templo, nós vemos o ministério do rei Salomão. Qual era o ministério? Era colocar o templo de pé. E aí Deus direcionou para ele alguns homens com dons especiais para aquele momento, como foi os homens que tinham os dons de trabalhar com madeira, os dons de trabalhar com metal, os dons de trabalhar com talhamento de pedras. Ou seja, foi dado dons especiais para auxiliar nisso. Então os dons é para isso, é para auxiliar o ministério, auxiliar a igreja, para colocar a igreja de pé. Infelizmente, hoje em dia, os líderes têm um pouco de receio em relação a isso. E se puder dar mais possibilidades das pessoas liberar esses dons, a igreja é muito diferente do que nós vemos hoje. Hoje em dia as pessoas estão muito decepcionadas com os ministérios. E aí eu vejo também uma coisa que estão entendendo errado. Muitas vezes, pela manifestação dos dons, não quer dizer que esteja ministério. Então, por exemplo, alguém tem ministério de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a primeira coisa que se pensa, tem chamado para ser pastor. Aí levanta a pessoa como pastor, mas a pessoa tinha aqueles dons para determinado momento. Aí depois que termina os dons, aí a pessoa foi levantado para o ministério, aí não sabe, não tem mais aquelas palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, aí começa a apresentar apenas estudos. Por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo para você é um estudo, né?
E aí é onde que nós vemos assim, entra na igreja frio e sai gelado. Puxa, eu fui na pregação, mas aquela pregação tava sem sal, sem açúcar, sem nada, né? Estamos confundindo os ministérios, os dons. É o ministério, é um chamado para o ministério. E não. Então você que está vendo aí, você pode estar manifestando os dons e achando que tem um ministério. E não. Ok? Em relação aos ministérios. Os ministérios que nós lemos ali, que eu mostrei para vocês ali, os ministérios. Aí, por exemplo, assim, irmão Paulo, eu faço parte do ministério de visitas às residências. As residências, isso é um ministério? Veja bem, pode ser um ministério, porque chama-se socorros, ministério de socorros, e pode ser apenas o dom de socorrer, o dom de fazer bem às pessoas. Nós lemos lá nos dons também, tá? Se for ministério, você tem que ter os dons para desenvolver o ministério. Ministério sem dons, ele fica um ministério apagado. Por exemplo, o ministério de pregação da palavra, do pastor. Se o pastor não tiver, no mínimo, os dons de revelação, os dons de discernimento, no mínimo, o ministério vai ficar apagado. Então tem que se assumir um ministério, tu tem que se desenvolver nos dons e se esforçar para desenvolver mais ainda os dons, ok? Em relação aos ministérios, então, como eu estou falando, os ministérios que nós vimos lá, ministério apostólico, né, de apóstolo, o ministério de evangelista, ministério de pastor, né? Embora hoje em dia eles aglomeraram tudo um ministério, tudo num único só. Tá? Tem ministério, eu creio comigo que o ministério apostólico existe sim. Hoje em dia, ele existe sim. Qual que é o ministério apostólico? É o ministério de apóstolo, que eu entendo. É aqueles que são responsáveis por abrir trabalhos. Olha, eu vou aqui, ele começa a trabalhar, daqui a pouquinho abriu um trabalho ali, aí entrega para um pastor e vou abrir outro trabalho, vou abrir outra igreja, vou abrir um trabalho em específico aqui. Estou abrindo aquele trabalho ali, entrega para outro. Eu entendo que ainda existe sim esse ministério. Ok? Então, dons e ministério. Então você tem que verificar agora, com isso que eu falei para você, se o que você tem são dons que está se manifestando e você está confundindo com ministério, ou se você tem chamado para ministérios. Ok? Se você tem chamado para ministérios, isso depende da sua aceitação ou não. Agora, dons não necessariamente. Ok? Eu sei que eu posso não ter me feito claro em muitas coisas aqui, mas dentro do possível, enviem as perguntas, eu vou tentando responder. Se for necessário, eu vou fazer um outro vídeo complementando. Mas até agora eu creio que o que eu apresentei aqui foi dado pelo menos uma direção. Amém, irmãos? Então, o irmão Paulo está aqui, cumprindo o que havia prometido. Eu estou há uns 15 dias já fazendo esses estudos. Anotando, orando e pedindo ao Senhor me dar as palavras certas para trazer. Como você viu aí, o vídeo ficou bem extenso, mas eu sei que é para agradecimento da igreja. Assim que o vídeo, vocês assistiram o vídeo, as dúvidas podem enviar. Se for necessário, olha, preciso de mais um vídeo tendo mais explicação, eu faço sem problema nenhum. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.